Para quem precisar de um podcast ao vivo, pode contar com a Like, que eu tenho certeza que vai acontecer da melhor forma possível e vai ser um sucesso. Assim como a gente conseguiu chegar na terceira edição do nosso podcast, que agora é o AgroTalks, e a gente saiu lá de Cascavel, no Paraná, e a gente chegou até a capital do nosso país, e não foi só a Emóvel que proporcionou isso, mas foi sim o comprometimento da Like. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje com um episódio extraordinário, porque nós estamos em um outro espaço. Eu estou falando do Distrito Federal, estamos no AgroBrasília 2025, acabou de finalizar o evento e eu fiz um convite especial ao Anderson Quintana, que veio da administração, mas hoje está como gerente de marketing da Imóvel Agro, que trouxe nossa estrutura de podcast para dentro do evento. E hoje eu chamei ele aqui para bater um papo justamente sobre comunicação, modelo criativo, porque ele tá antenado e tá levando esse tipo de formato para dentro de outros espaços que antes não era tão comum a gente ver. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica. Boa noite, pessoal. De fato, tá aqui no AgroBrasília junto com a Like é sensacional. Eu acho que esse formato que a gente tem construído em 4 mãos, muito mais mãos, né? Mas vamos falar dessa forma, tem sido incrível, porque a gente tem conseguido mudar um pouco o formato que o agronegócio estava acostumado de receber informação para um formato muito mais disruptivo, muito mais direto e que traz um consumo muito mais fácil e que deixa as coisas muito mais claras, né? A gente sabe que a velocidade da inovação nos últimos anos tem aumentado e com isso ninguém pode ficar de fora. Então cabe a nós, que somos vozes dessa inovação, trazer isso de uma forma clara e simples, né? Eu acho que a simplicidade é a chave do negócio aqui. Pena que a gente deixou para fazer esse papo a essa hora, né? Vocês estão vendo aí atrás, já tá tudo escuro, mas antes estava tudo iluminado, lotado aqui. Ao todo foram 35 horas de transmissão, mais de 35 horas. Nós recebemos aqui nesse estúdio 80 convidados e 47 episódios de podcast foram realizados em 5 dias. Enquanto aqui no nosso canal a gente tem uma frequência semanal, quinzenal, a gente tá falando de uma temporada bastante intensa. E o que é importante, e eu vejo, né, o Anderson, é quando o cliente realmente compra a ideia. Então nós trouxemos sugestões, vocês curtiram as sugestões que foram repassadas para o AgroBrasília e eles realmente abraçaram essa causa de fazer uma vitrine do agro através do podcast. Exatamente, Jéssica. Eu acho que essa troca de opiniões, de ideias é muito construtiva e de fato a gente sente uma sinergia muito grande, porque eu acredito que as visões de mercado são muito semelhantes, a compreensão de para onde a gente está indo também, e eu acredito que o propósito, né, que é o que acaba nos guiando, é muito sinérgico ali, e é o terceiro trabalho que a Imóvel faz com a Like. No primeiro eu não estava presente ainda, mas já no primeiro projeto que eu acabei participando, dá para ver essa sinergia e também a excelência e o comprometimento que a Like tem com cada um dos projetos. A gente sabe que não é fácil pegar 5 dias e fazer uma transmissão das 9 da manhã às 6 da tarde, às vezes estender um pouquinho, se isentar do almoço e tá sempre com um sorriso no rosto, com a coragem de realmente fazer o melhor episódio possível. Então, nós temos falado de fazer outros episódios e com certeza a Like estará envolvida, porque a gente entende que é um parceiro precioso e que vem agregando muito no nosso conteúdo. A gente gosta muito. Eu sempre acredito, quando a gente tem essa sinergia, existe um propósito maior. Eu sou muito disso, sabe? Acredito fielmente. E a gente é feito de negócios que são feitos por pessoas. E a conexão é de pessoas, né? Você falou aí de projetos anteriores. Você sabe que o podcast não foi o meu primeiro contato com a Imóvel. Vou contar essa história aqui. 2022...
Foi 2022. A gente fez o primeiro show rural na época com a Imóvel. Eu fiz a parte de assessoria de imprensa, um vídeo institucional, que são serviços que a Like presta. E aí no ano seguinte teve de novo. E aí a gente fez apenas o podcast. E no ano seguinte, então, aí sim agora em 2025, né? A gente fez o podcast, a assessoria. A gente conseguiu reunir tudo isso, o vídeo institucional. E muito nos alegra porque o nosso compromisso é realmente ser a voz para o cliente, né? É o que o cliente realmente deseja, da forma que faça sentido para o cliente do cliente, no nosso caso, mas é uma responsabilidade muito grande. A gente faz com carinho. Eu sou apaixonada por comunicação. Você também não é da área diretamente, mas quando chegou lá, não sei mais. Você está há quanto tempo vivendo esse mercado? Exatamente, Jéssica. Eu acabei fazendo administração por uma questão familiar, mas acabei não me encontrando na área e há 17 anos acabei ingressando sem querer no mercado da publicidade e me apaixonei na primeira semana. Na primeira semana sabia que era aquilo que eu queria fazer. Sempre gostei muito de me comunicar, de novidades, e a gente sabe que o meio da comunicação, do marketing, da publicidade é algo que exala a inovação. Então é todo dia uma nova novidade. Você não tem uma rotina fixa, você sempre tem que estar acompanhando as novas tendências e é isso que me move, sabe? Amo o que eu faço, amo marketing, sou apaixonado por negócios, então é muito satisfatório. Passei por alguns mercados, comecei minha trajetória no varejo, passei pelo mercado imobiliário, tive meus períodos no mercado financeiro e agora vim pro agro, entendendo que é um grande negócio no Brasil. Na verdade é uma das grandes engrenagens que giram a nossa economia e quero unir esse tradicionalismo, essa força com a inovação que a tecnologia e que o marketing podem proporcionar. Tava comentando contigo agora antes da gente começar o episódio e eu vivi algumas bolhas do mercado. Então eu sou da época que se falava que o varejo eletrônico nunca ia superar o varejo físico, porque não tinha credibilidade, porque as pessoas nunca colocariam o seu cartão de crédito num site que elas nem conhecem. E hoje a gente vê o mercado como ele é, né? Você passa o seu cartão num site que você nunca viu na vida, que na verdade está estabelecido em outro país, e o teu produto chega. E você vê hoje cada vez menos os movimentos nas lojas físicas. As pessoas preferem a comodidade de estar ali no celular e clicar e o produto chegar até elas. E isso a gente vê em outras coisas, né? A gente vê algumas experiências onde a gente pode ver que os super aplicativos, a gente falou sobre isso num dos episódios do AgroTalks, são a próxima tendência. Eu vivenciei um pouquinho disso quando eu estive na China. Então, lá tem um aplicativo que já em 2019 ele rodava carteira, então não se usa mais dinheiro físico nem cartão. Quem usa esses métodos de pagamento são os turistas. Lá roda o aplicativo de conversa, alguns aplicativos como redes sociais e muitas outras funcionalidades. Então eles não têm simplesmente na palma da mão toda a solução, eles têm um único aplicativo. E a gente está falando de 5 anos atrás. Não é nossa realidade ainda, mas se a gente olhar para o movimento que o WhatsApp faz hoje, a gente já vê um apontamento para esse lugar. E na conversa com o Rafael da White Wall, a gente pode ver que de fato existe uma concordância nessa tendência. E qual a importância da comunicação de um podcast? É levar de uma maneira simplificada essa transformação que o mercado vem sofrendo, né? Para que desde o senhorzinho ali que usa o WhatsApp dele mandando as figurinhas, mandando o áudio, dando bom dia no grupo da família, até o jovem que já está conectado possa entender como o mercado está se movendo e quais são as tendências do futuro, né?
Eu preciso revelar que eu sou a tiazona das figurinhas. Eu gosto de figurinha. Todos os clientes aí que estão nos grupos comigo já sabem. Se eu não mandar figurinha, alguma coisa tá errada. E o áudio longo, gente, todo mundo diz que tá reprovado. Mas infelizmente eu sou uma pessoa comunicativa e ainda mando áudio comprido. Mas eu também não gosto de ouvir, não. Então vamos trabalhar nisso. Tô com vocês. Você falou aí em relação à dedicação, né, ao volume de trabalho. Eu queria falar do volume de episódios que a gente fez aqui nessa edição do Agro Brasília. Foram 47 episódios e 80 convidados. Foram, então, direcionamentos para 80 entrevistas aqui. Você sabe que todo mundo me pergunta assim, uau, como é que faz isso? Eu gosto de conversar, pessoal. Basicamente é isso. Tem aquela máxima, né? Seja primeiro interessado na outra pessoa, que o resto fique interessante. E eu acredito muito nessa máxima. Eu gosto de saber do Anderson, eu gosto de saber das histórias que estão rodando a Emóvel, porque isso é informação para o nosso trabalho e me faz muito feliz ver que o time da Like é esse time comprometido, sabe? Ouvir de você esse relato nos faz feliz e eu quero retribuir esse relato, né? Porque para um podcast como esse chegar até aqui, tem que ter muita gente trabalhando e a Emóvel tem essa responsabilidade de ter gente boa, gente que entende de tecnologia, mas gente que entende de pessoas. E isso vocês fizeram muito bem ao longo de todos os projetos. Quero mandar um abraço pro pessoal que ficou em Cascavel, porque estamos falando de Brasília, apesar do Likecast ter, né, a sua sede lá em Cascavel. Então, parabéns por toda a equipe, tenho certeza que os planos continuam e agradecer a você por ter aceito o nosso convite extraordinário. Eu preciso dizer que quem tá fazendo o marketing da Like é o Max, que tá aqui nos bastidores, né, porque ele foi quem fez esse convite aí, eu adorei. Muito obrigada, Anderson. Não, perfeito, Jéssica. Eu que agradeço, e não é só um elogio da minha parte, a gente pode ver aqui por todas as pessoas que passaram pelo podcast, o sentimento de acolhimento, como elas se sentem confortáveis em estar falando, em estar conversando aqui, por mais que tenha câmeras em volta, um microfone na sua frente, pessoas que nunca participaram de podcast e que se sentiram à vontade em trazer as suas ideias, compartilhar suas histórias e de forma natural, que é mais importante, né? Porque para quem não participa é um desafio e se você não se sente acolhido, sim, é bem complicado. Ou a pessoa fica monossilábica, ou ela não sabe o que falar. Mas aqui, pelos episódios que eu participei e também pelos relatos que eu tive da porta para fora, foi algo sensacional. Foi mesmo. E novamente, fazer 80 episódios em 5 dias, venhamos e convenhamos, não é algo fácil, não é algo que não cansa, e manter o sorriso no rosto, a simpatia, é para poucos. Então, a gente tem que dar mérito a quem merece mérito. E também a equipe técnica, né, que às vezes, que normalmente não aparece nas câmeras. Nem querem, né, porque a gente tentou, viu? Mas que estão ali, ó, correndo atrás. O convidado atrasa, dá perdido, vamos repor a agenda, deu problema na internet, vamos resolver. São fortes emoções. São fortes emoções. Tem que ter coração. Então, parabéns para a Like, parabéns para Jéssica, parabéns para o Max, parabéns para o Mauri, que ficou ali captando todas as imagens. Eu ainda não conferi, mas pelo pouquinho que eu consegui conferir durante a noite, ficaram sensacionais. Parabéns para a Jaqueline, que conseguiu organizar essa agenda, que é um dos grandes desafios. Então, sensacional. E para quem precisar de um podcast ao vivo, pode contar com a Like, que eu tenho certeza que vai acontecer da melhor forma possível e vai ser um sucesso. Assim como a gente conseguiu chegar na 3ª edição do nosso podcast, que agora é o AgroTalks, e a gente saiu lá de Cascavel, no Paraná, e a gente chegou até a capital do nosso país, e a gente está talvez a 1.300 quilômetros, e não foi só a Emóvel que proporcionou isso, mas foi sim o comprometimento da Like com um projeto que nasceu com a gente, mas que com certeza tem que tem boa parte do mérito com a Like.
Muito obrigada, viu? De verdade. Agroetal, que você procura aí no Instagram e já segue, pessoal, porque a gente diz que a gente vai viajar. Ele não pode contar pra onde. Eu já tentei esse spoiler e ainda não rolou, mas não tem problema. Você acompanha a gente aí que com certeza você vai ficar sabendo. E eu vou contar um segredo. Assim que estreou o podcast aqui em Brasília, eu sempre quis fazer como os jornalistas que fazem nos telejornais das capitais, que eles falam o horário segundo o horário de Brasília. E foi isso que eu fiz. Eu vou encerrar esse podcast realizando mais uma vez esse desejo. Para você que não sabe aí, né? Até porque o YouTube nos proporciona ficar no ar por muitos e muitos anos, né? Estamos agora no dia 24 de maio de 2025, um sabadão que todo mundo já tá indo embora e eu tô segurando o Anderson aqui para bater esse papo. Agora são 18 horas e 14 minutos no horário de Brasília, direto de Brasília. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, que o Agroetalks voe. É uma honra fazer parte de tudo isso. E agora a gente se vê em Cascavel, né? Até lá, Jéssica. Tchau pra você. Esse foi mais um LikeCast. Esse podcast que visa te bem informar, cuidar da qualidade de vida e te trazer ideias inovadoras para que você faça o melhor aí com o seu tempo, com a sua rotina. Eu te vejo em breve. Até mais.